Eu acho que eu estou muito feliz, não só de participar do evento do Afonso, mas de estar junto do André e da Lília, que são meus amigos, e um pouco preocupada com o que eu vou fazer, porque é muito difícil ficar do lado da bibliografia e falar ao lado da bibliografia. Então, vocês deem um certo desconto para mim. Isso é só para emocionar vocês. Situação, não tá? prestem atenção, não, nessa. Eu queria que vocês falassem um pouco, essa coleção que eu fui excluída, eu queria que vocês falassem um pouco, estou brincando, agora, sério. Essa coleção ela é muito legal e eu achei interessante, principalmente para pensar no público não acadêmico, para pensar nas escolas, mas para pensar na pessoa que está interessada e que é uma primeira introdução. Como é que é a ideia da coleção? Bom, todos nós aqui, Heloísa também, nós participamos de um grupo da Ampox. Eu sempre brinco que a Ampox é bom explicar que parece nome de Associação de Sabão em Pó, mas é Associação de Ciências Sociais. Então, nós temos um grupo que se chama Pensamento Social no Brasil, que é um grupo tradicional e que, enfim, não começou conosco, mas nós frequentamos há muito tempo. E, na época que há um esquema de rotação entre os professores, porque dá um certo trabalho organizar, enfim, selecionar os grupos que vão falar. Então, eu e André participamos juntos numa gestão e tivemos a ideia de fazer um primeiro livro que se chamava Um Enigma Chamado Brasil, que era um livro que nós contamos com a colaboração dos colegas e fizemos uma discussão sobre os grandes pensadores brasileiros. O livro deu muito certo, ganhamos um jabuti, aí nos animamos. E aí a gente fez um segundo livro chamado Agenda Brasileira, que ela participa. Esse é bom. Ela está fazendo essa onda aí, mas... E aí esse livro, no entanto, é um livro mais pensado para os universitários, até para o ensino médio, mas o livro teve muita aceitação também. Então, aí nós começamos a pensar numa coleção de temas mais focados, mais vocacionados e, sobretudo, para alcançar o ensino médio. Nós sabemos que o Brasil tem uma realidade muito grande, então, enfim, dependendo do Estado, também depende a própria clientela, mas a ideia é que o Brasil estava maduro, preparado, querendo, criticamente, enfim, se experimentar, entender temas que são temas da nossa agenda cidadã, da nossa pauta atual. Falar alguma coisa? Boa noite. Também queria dizer que é uma alegria estar aqui com a Lili e com a Heloísa, enfim, amigas queridas e, enfim, colegas que eu respeito tanto intelectualmente. Então, e, de fato, só complementando, eu acho que tem um desafio, que essa série de livros que você... Enfim, que eu tive o grande prazer de enfim, trabalhar com você, em especial a coleção, Agenda Brasileira, que nasce do livro Agenda Brasileira, acho que, enfim, tem um desafio posto à sociedade como um todo, que é o de se pensar. Acho que o progresso, o avanço do conhecimento, ele tende à especialização, e a especialização fragmenta, isso é um processo inevitável, cria nichos muito especializados num assunto, num aspecto de um tema. Essa área de pensamento social, como a Lili estava dizendo, acho que a particularidade dela é que, ainda que o seu objeto seja um objeto específico, o desafio é pensar a sociedade. Tem uma certa noção de totalidade envolvida. E o desafio dessa coleção e desses livros, me parece, é permitir uma comunicação com a sociedade mais ampla sobre a sociedade, não sobre um aspecto específico da sociedade. Então, a gente costuma qualificar como intérpretes do Brasil, quer dizer, porque, enfim,
toda interpretação ela envolve aspectos que são de ordem do conhecimento, mas que também de ordem prática. Né? Toda política pública, por exemplo, ela traz uma visão do que é o Brasil para se fazer, enfim. E é justamente essa dimensão mais ampla que a gente está buscando, né? nessa série de livros e na coleção em particular, trazendo. É por isso essa vocação enfim, para esse público de ensino médio que está se ampliando, inclusive por conta da disciplina de sociologia, que, na verdade, dá os conteúdos de ciências sociais, né, de antropologia e política, em parte também, a obrigatoriedade dessa disciplina no ensino médio, mas também um amadurecimento da sociedade civil, de um modo geral, e uma indagação sobre, afinal, o que é o Brasil, né? A coisa do Legião Urbana. Né? Que país é esse? Deixa eu te perguntar. Quer dizer, eu acho que cabe para os dois. Eu tenho um pesquisador lá na minha equipe, que é o Rafael, que me forçou muito a me preocupar com essa coisa do hip-hop, da cultura da rua, né? Como sendo... Como essa cultura colocando o lugar do poder. Tá? Quer dizer, que a grande novidade que ele, não sei se que ele me fez pensar é da gente pensar no circuito da política e no lugar do poder através da cultura de rua, através das linguagens do hip-hop, da linguagem... inclusive, quer dizer, não sei se faz sentido isso, mas o Rafael chama a atenção para o fato da performance como uma linguagem, da cultura, da estética e do que eu me sentiria mais à vontade, que seria o cantado. Né? E que, ao fazer isso na rua, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem uma coisa que ele também me chamou a atenção, que é o duelo que tem debaixo do viaduto, sabe? Uma recuperação do espaço público da cidade por essa cultura. Né? E eu queria pensar se vocês acham que é isso mesmo, quer dizer, se na verdade, nós estamos lidando com uma forma de cidadania através, né, que se expressa através dessa cultura do hip-hop, se isso é mesmo uma forma de você escapar da obscuridade da cena pública, se isso permite essa reocupação do espaço público. Né? Se o Rafael está pensando direito. Eu acho que a pergunta do Rafael e a demanda do Rafael é muito interessante. Eu também já é interessante pensar como as novas gerações vão colocando questões novas, né, para que a gente pense. O Legoff dizia: a história é filha do seu tempo. Né? Quer dizer, na verdade, a história está lá, mas a cada tempo nós fazemos novas questões e viramos a história de outra maneira. Né? O Legoff dizia: não é à toa que a história do 19 era uma história mais política, Evenemanziel, a história do início do século é uma história mais social, depois agora uma história mais cultural, ou seja, nós fazemos novas perguntas. E eu achei interessante porque eu orientei duas teses em hip-hop e uma tese em street fight. Vou te mandar o Rafael de presente. Quero. Tá? Está aí, não. Manda o Rafael. Que o street fight é também uma modalidade que eles fazem, é uma espécie de repente, né, de cordel, quase, feito sempre nas estações de metrô, mas é um desafio cantado, né, e que vai tomando e se organizam campeonatos. Então, enfim, é um uso do espaço urbano muito interessante. Ou eu lembro também em São Paulo da experiência da Cooperifa, né, que é uma cooperativa de poetas daquilo que nós chamamos de periferia. Então, eu acho que essas novas manifestações, me parecem, falam de nova cidadania, sim. Primeiro, da realidade que o Brasil não é mais um país de maioria rural, é uma novidade, né? É um país de maioria urbana. É verdade, porque você vira isso, eu andei estudando, me mandaram estudar essa história do Brasil, na década de 80, 70%, aí você inverte, 70% da população se torna urbana só aí, quer dizer, quando
quando você tem o início da década de 60, que começam as manifestações no campo, é o contrário. 70% da população é rural. É o oposto. É o oposto. Então, acho que essa realidade aparece também nesses usos da cidade, né? Porque também houve um momento em que havia uma compreensão muito mais engessada da cidade, né? Quer dizer, a gente sabe que centro e periferia são termos polares, relacionais. Só existe periferia em relação ao centro, só existe centro em relação à periferia. A linha que separa a periferia do centro é uma linha simbólica, eu diria, né? Investida de capital simbólico, eu poderia dizer, mas é uma linha simbólica, é uma geografia simbólica que você vai construindo. Então, como é que essas diferentes populações ganham cidadania, ganham espaço na cidade? Investindo, enfim, áreas novas no lazer e na cultura. Eu, antropóloga que sou também, eu penso que a cultura não é um produto, ela é sempre produtora, né? Ela vai produzindo novos conceitos. Então, essas novas modalidades, ao mesmo tempo que refletem essa realidade de um país mais urbano, elas estão produzindo essa urbanidade. É isso que me interessa pensar. Não é só o reflexo, o que está sendo produzido, o que nós estamos dizendo com essas manifestações, né? Que vem junto com novas realidades, que também são as realidades virtuais, né? Ou seja, os novos espaços de manifestação. Agora você tem fenômenos de literatura que aparecem primeiro virtualmente, depois ganham o espaço das editoras. Então, enfim, acho que são essas surpresas, né, do novo contexto e, como você diz muito bem, Heloísa, das novas modalidades de inserção social, inserção crítica e novas modalidades de cidadania. Mas isso gera novos direitos? Quer dizer, porque eu estou pensando lá na discussão da cidadania mesmo, né? Quer dizer, quando o Thomas Jefferson introduz na Declaração de Independência a questão dos direitos, lá na Revolução Americana, nos Estados Unidos, o John Adams, que é um outro revolucionário, né, um outro defensor da independência dos Estados Unidos, ele falou: olha, tira esses direitos daí, porque isso não vai ter fim nunca, né? Aí ele escreve, nós estamos falando do século XVIII, aí ele escreve assim: as mulheres vão querer votar. Se você bota isso aí, daqui a pouco as mulheres querem votar. Ele fala: os jovens vão querer se manifestar. Então, já no século XVIII, eles têm uma consciência muito aguda de que não existe democracia plena, porque a linguagem dos direitos está em constante modificação. Quer dizer, e eu acho que eles têm razão, né? A minha questão, então, quando eu penso nessa cultura de rua, né, isso aí significa introduzir novos direitos na linguagem ou só expandir a linguagem dos direitos? Tem uma novidade aí? O que vocês... Eu penso que... Se eu ficar muito chata, vocês me avisam, tá? Vocês avisam logo, porque senão... Eu penso que, enfim, primeiro, uma questão excelente, porque ela realmente toca no centro do problema hoje, ou tal como hoje a gente está percebendo, em parte, os limites dos modos como vínhamos tratando o tema da cidadania e, portanto, ganhando uma nova, uma série de processos ganhando nova visibilidade na agenda da cidadania. Né? A pergunta, isso gera direitos? Né? Ela é crucial, né? Porque e é um desafio crucial. Né? Sem medo de errar, eu diria que volto ao tema da compartimentação, da superespecialização do conhecimento. De um lado, há quem estude a demanda por direitos. De outro lado, em outra disciplina, vamos dizer, para simplificar, a sociologia e a antropologia estão estudando a demanda por direitos. Do outro lado, está a ciência política estudando a institucionalização dos direitos, ou seja, o reconhecimento dos direitos. Né? É impressionante como essa conversa ela não se dá ou se dá de modo muito incipiente. Eu tive a oportunidade de
quando o antigo Instituto Universitário do Rio de Janeiro e o PERJ, onde a Heloísa fez o doutorado, quando lá se comemorou a tese de número 200, os meus amigos, por assim dizer, me convidaram, me contrataram para estudar as 200 teses. É típico do IPERJ, da ciência política, né? E era uma coisa fantástica, porque os temas da sociologia... Lá era um instituto que tinha sociologia, só pós-graduação, sociologia e ciência política. As teses da sociologia e da ciência política não conversavam entre si, embora muitas vezes os professores circulassem. Quer dizer, eles orientavam tanto numa quanto noutra. Isso foi muito gritante para mim, Heloísa, ver como as teses da sociologia estavam discutindo demanda por direitos e as teses da política, a institucionalização dos direitos, e não existia o meio de campo. Olha aí, a gente falando de meio de campo de novo. E ele, não sei se vocês viram, eliminou os historiadores, quer dizer, só tem... É típico da sociologia isso, de dar um fim nos historiadores. Mas, Não, na verdade, não. Eu sou um sociólogo histórico, enfim. Histórico, porque você já se considera mais velho, nesse sentido? Não, senhora, não, senhora. Histórico, porque a história é uma matriz, né, enfim, da explicação, ela não é só contexto. Né? Mas, enfim, então, acho que esse é um desafio. Esse é um desafio. Quer dizer, como é que a gente faz o meio de campo na discussão sobre como que os direitos eles passam a ser... Ou seja, como uma demanda passa a constituir um direito, ou seja, reconhecido pelo Estado como tal. E aí passa a ter uma normatividade, né? Porque nós estamos num paradigma de direitos diferente da época que você estava falando da Declaração dos Estados Unidos, né? Que prevalecia um paradigma de direitos naturais, em grande parte, de modo que você podia abrir mão do exercício do seu direito a favor, por exemplo, do Estado, enfim, de um ator que pudesse exercê-lo melhor do que você. Era essa a ideia. Nós não temos mais essa... O nosso paradigma de direitos não nos permite mais não exercermos Mas acho que os direitos. Tem também uma novidade importante, que eu acho que, se a gente pensar em marcadores sociais da diferença, a gente pode dizer que a sociedade cria várias marcas de diferença, que a gente pode falar de cor, raça, região, mas também geração. Então, a ideia da geração, os jovens, né, é um marcador social de diferença fundamental. Eu acho que o que nós temos de novidade nesse nosso Brasil, que vocês me corrijam, é essa ideia que o Brasil... Por que Brasil? O Brasil entrou tarde na discussão dos direitos civis. Né? A gente pode dizer que entrou só no final dos anos 70. Essa cartela dos direitos civis, que significava o direito à diferença, é recente entre nós. Porque, no contexto que você chama a atenção, Heloísa, salvo engano, a discussão era garantir os direitos universais, garantir os direitos à igualdade. Essa é a base, né, do justnaturalismo e da discussão que nos constitui. A lei é para todos, concordam? Qual é a grande novidade que nós temos experimentado, que eu acho que é de muita importância? Quer dizer, é a ideia dos direitos, do direito à diferença também. Sem anular o direito, que a gente sempre discute isso, o direito à igualdade, como é que a gente discute a questão da diferença? Como é que a gente discute a questão da cor, da raça, do gênero, da sexualidade, da idade, da geração, da idade? Então, eu acho que essas manifestações também são manifestações que sinalizam para essa nova discussão dos direitos, que são os direitos à diferença e ela é uma discussão caudatária dos movimentos civis. E que não são só direitos individuais, como era o paradigma dominante, são também direitos coletivos. Né? Quer dizer, você até tem uma obrigação individual, mas os direitos são coletivos. O direito a
todo o debate em torno de patrimônio imaterial. É esse outro paradigma, né? São direitos coletivos. Pois é, mas tem uma questão, quer dizer, claro que isso está ligado à questão da democracia, mas, ouvindo a Lília aqui, eu estou pensando no seguinte: a democracia, o pressuposto plebeísta, né, o princípio da democracia, é a igualdade do diferente, né? É o fato de que eu tenho que reconhecer. Isso ainda é o século XVIII, quer dizer, e é por isso que a democracia é tão difícil, porque ela coloca em cena o fato de que eu tenho que reconhecer não o meu par, mas o meu diferente. E aí ela acrescenta um complicador: eu tenho que reconhecer como igual, inclusive aquele que tem interesses diferentes dos meus e, eventualmente, opostos aos meus. Mas a lei era uma só. Mas a lei é sempre uma só. Então, a novidade que nós temos agora é a ideia que você introduz no corpo da lei a diferença. A cota, o direito de cidadania dos indígenas, a Lei Maria da Penha. Então, você está reconhecendo no corpo da lei. A ideia é um ato político importante. Sim. É como se a diferença qualificasse o universal hoje. E antes, o universal ele parecia se impor em si mesmo. O exemplo mais claro é a da própria trajetória da ideia de cidadania. É inteligente isso aí que vocês estão falando, eu acho. Veja bem, ser brasileiro, né, o Estado Novo, né, qual foi a solenidade de instauração do Estado Novo em 1937? Queimar as bandeiras. Queimaram as bandeiras regionais. O que significava isso? Significava que ser brasileiro era algo que estava acima, no caso das diferenças regionais. E, André, hoje é diferente. E se você lembrar, por exemplo, no momento em que começaram as discussões sobre preferências de gênero e preferências na sexualidade, a discussão era que esses temas, ou mesmo a questão racial, eram temas que dividiam. Isso. Havia uma compreensão que discutir raça, discutir gênero, era despolitizado. Quanto à novidade agora, a gente falava aqui de cultura, foi sua primeira pergunta, porque descobrir que a cultura é politizada. É porque era talvez uma compreensão, a velha e boa compreensão da infraestrutura e da superestrutura, como se a cultura fosse uma decorrência da infraestrutura material. Agora, e por isso mesmo, quem defendesse questões culturais era obrigatoriamente alienado. Essa concepção mudou. É a sua pergunta dos jovens também. Você defender bandeiras culturais, bandeiras de diferenças, é agora compreendido como uma questão política importante. Eu penso, Heloísa, que, dentro da sua ponderação, que é tão boa, é um desafio à democracia. Eu acho que ela altera... Quer dizer, nós precisaríamos ter aqui o Léo Avritzer, por exemplo, que entende democracia, né? Mais do que eu. Mas eu arrisco pensar que ela altera o conceito da democracia, né? Ela amplia. É por isso, então, tem razão alguns historiadores, como a Ângela Castro Gomes, quando diz assim: não existe democracia plena, porque ela está sempre... Essa linguagem de direitos está se movendo. Então, é um erro da nossa parte dizer assim: a democracia lá entre 47 e 64 era muito frágil. Tal. Não, lá existia tanta democracia quanto aqui. A questão é que ela está em movimento e ela vai incorporar novas linguagens. E, provavelmente, que naquele momento, lá em 47 até 64, seria o voto do analfabeto, os direitos, estender a legislação para a área rural, os camponeses terem direitos sociais, etc. E que hoje, então, você faz uma modificação no interior do próprio conceito de democracia para que ele possa se ampliar ou se ressignificar para nós em cima dessas questões que os novos direitos estão colocando. É isso? Marshall Salins, que é um antropólogo americano que eu gosto muito, ele fala: num momento em que todo mundo está acionando a cultura, só os antropólogos que estão questionando, né? Porque agora, vocês viram que plataforma, estamos em ano eleitoral, né? Plataforma dos políticos usa e abusa de cultura. Agora, por que ele brinca que só nós, antropólogos, estamos questionando? Porque qual é o perigo disso? É que a gente
essencialize a cultura, assim como temos essencializado a identidade. Nós sabemos que a identidade é uma construção social, no sentido que é uma construção situada, uma construção histórica, política, cultural. Só que, na agenda dos políticos, isso vira uma mônada, não é como se o brasileiro nascesse assim, não é como se e nós sabemos que a cultura é também um marcador de diferença. Por que marcador? Porque ela é um conceito que a gente aciona dependendo da situação. Eu adoraria eu vou tentar fazer isso, quer dizer, olhem a cultura na boca dos políticos. De repente eles viram mais negros, de repente eles viram mais enfim, motivados pela questão do hip hop, de repente eles. Mas, enfim, o nosso cuidado é um pouco policiar esse uso da cultura. Aqui em Belo Horizonte tem uma manifestação, desculpem, que foi feita por jovens, que foi a Praia na Praça. Tá? O prefeito tinha a Praça da Estação, que é um pouco onde Belo Horizonte começa, é uma praça muito grande. E o prefeito tinha determinado que ali teria que ser um espaço, um espaço tradicionalmente de espetáculo, mas teria que ser pago. E aí a meninada dos movimentos tipo hip-hop, etc., ocuparam a praça e fizeram uma praia, né, sabe aquela coisa da Lydia Clark, que as pessoas vestem fazendo onda e tal, e ocuparam aquele espaço. E isso teve um significado político enorme. Eu diria que isso marcou um início de uma reocupação do espaço público, né? Quer dizer, tanto o duelo embaixo do viaduto de Santa Teresa, que é onde o Drummond subia para, tá? Então também tem um significado você ter uma manifestação ali. E a praia na praça, eu acho que marca um pouco essa retomada do espaço da cidade por grupo. Eu não diria nem por grupo, mas tem esse traço jovem, né? São quase tribos. A cidade é uma retomada do espaço da cidade como um espaço público, né? Isso é legal. Eu vi umas fotos, e aí eu fui uma vez ver assim, fiquei impressionada com a quantidade de gente no duelo que tinha, né? Quando eu fui, pelo menos. E esse Rafael, que eu vou entregar para vocês, ele fez umas fotos fantásticas desse duelo. Tinha gente, e tinha uma foto que ele conseguiu. A polícia estava com medo, entendeu? Não porque as pessoas fossem fazer alguma coisa, mas ela estava espantada com a quantidade de gente que estava ali fazendo cultura, né? Então, é isso mesmo, é isso que nós estamos. Eu tenho enfim. Vocês devem conhecer, se eu estiver falando bobagem aí, sobre esse espaço, mas eu acho que é uma coisa impressionante. O que é fascinante, do ponto de vista intelectual, e um desafio, como está sendo dito, do ponto de vista social, enfim, na cidadania, na democracia, é que essa linguagem dos direitos, como você está dizendo, os direitos só existem em exercício. Há até vamos dizer, um esquema clássico que, de fato, faz sentido. Que, primeiro, foram os direitos civis. Quer dizer, aqueles direitos que diziam respeito à liberdade de opinião, de se associar, de ir e vir, enfim. Foi com base no exercício desses direitos que se criaram os direitos políticos. Quer dizer, os direitos de votar, de ser votado. Né? E foi apenas quando um segmento importante da sociedade que estava excluído da política passou a exercer o direito político que surgiram os direitos sociais, que aí são esses, os direitos à igualdade, ao bem-estar, à saúde, educação, moradia. Então, ainda que não seja para a gente repetir esse modelo como uma regra, é importante a gente. Eles nos diz muitas coisas importantes. A começar pelo fato de que direito é algo que existe em exercício. E é com base no exercício de um direito que você consegue
ampliar ou até mesmo reinventar direitos, né? O ponto da cultura é forte, né? Porque ele traz à tona esse complexo que estava, para abusar aqui da linguagem psicanalítica, recalcado por baixo de um tipo de paradigma que realmente não favorecia as diferenças, fossem quais fossem. Como eu estava dizendo, ser brasileiro era ser menos mineiro, menos católico, menos branco. Quer dizer, um ideal normativo de cidadania, que, atenção, não desapareceu. Ele existe, mas ele está sendo ressignificado. Então, hoje, a diferença ela pode ser um caminho para qualificar, para a gente chegar a um direito. E direito é universal. Não existe... Quer dizer, seria quase uma redundância, né, a gente dissociar direito de universalidade. O ponto da cultura é forte, em segundo lugar, me parece, porque ele vocaliza aspectos que não têm visibilidade na política institucional, tal como ela está montada. Não é à toa que os dois grandes pilares, me parece, no momento, sejam, sobretudo, a questão racial, né, que é a questão das cotas estouraram. Eu sempre lutei por esse tema, por esse debate. Existia um momento que isso parecia uma falsa questão, ou uma acusação. Né? A gente conhece bem aquela pesquisa, que até foi na USP que nós fizemos, que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no Ocidente, e o fez de uma forma muito escondida. André falava nos silêncios, né, de uma forma muito silenciosa. Eu sempre cito o exemplo que a abolição se deu em 1888, a República em 89, novembro de 89. Em janeiro, tivemos que fazer uma nova bandeira e um novo hino, e vocês devem lembrar do hino, o famoso nós somos uma república cujo hino é o do Império. Vejam como a cultura ela é relativa. Mas o hino da República é aquele belo hino da liberdade, liberdade abre as asas sobre nós, e há um refrão que diz: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Ou seja, outrora é um ano atrás. Fazia um ano e ninguém acreditava mais que tinha escravo no Brasil. Quer dizer, e essa compreensão silenciosa, para usar os termos do André, que são muito fortes, ela vai permanecendo. Quer dizer, como se fosse um falso tema. Quando nós tivemos a celebração, com muitas aspas, do centenário da abolição, nós fizemos na USP uma pesquisa nacional, acho que vocês conhecem, que a primeira pergunta era: você tem preconceito? E não falávamos de cor, só preconceito. 97% das respostas foram não. A segunda pergunta é: você conhece alguém que tenha preconceito de cor? 99% sim. Problema de matemática, né? E quando a gente perguntava: tente explicar o grau de relacionamento que você tem, se você disse sim, ninguém pedia nome. As pessoas queriam dar nome. E era uma coisa assim: a minha mãe, o meu avô, o meu pai. Então, eu brinco que a conclusão é que todo brasileiro se sente uma ilha de democracia racial, cercado de racistas por todos os lados. Então, a questão é sempre assim: eu não sou. É um pouco jogar o racismo para o outro. Eu não sou, mas ela é. Eu vou contar para vocês, ela é. Eu já vi. Né? Então, qual é o problema disso? Esses silenciamentos naturalizam brutalidades sociais. E, ao naturalizar, desenvolvem um tipo de comunidade que se imagina pacífica, que se imagina democrática. Eu não estou dizendo que não há um padrão de inclusão, mas acho que o que é perverso no que se refere à questão racial, por exemplo, é a questão da inclusão combinada com grande exclusão social. Mas tem uma coisa que você faz, em pelo menos 2 textos seus que eu li mais, mas nesses 2, que tratam muito, que eu acho que faz uma discussão muito interessante sobre como é silencioso o racismo. Quer dizer, nesse sentido, 2 coisas que eu fiquei pensando a partir do seu texto e que eu acho que vale a pena a gente explorar. Como que o racismo, embora você tenha
e eu acho que isso vale para todo o nosso catálogo de direito, ou para uma parte dele. Você constrói o direito, expande esse direito, institui na lei, tá, como diriam os cientistas políticos, mas não adianta, porque o racismo é o seu exemplo, ele continua silencioso, né? E aí eu fico então esse é um ponto. Então ele está lá. Então tem a lei, tem a penalidade, e ele está lá, silencioso, né, e agindo, portanto. Tem uma outra questão, e aí eu fiquei pensando, a partir daí, numa canção do Chico Buarque com o João Bosco, que é Sinhá, que é uma canção que me impressiona muito, muito. Se vocês não conhecem, escutem. Porque a canção ela mostra que, na origem da nossa formação social, na origem, na base do Brasil, tem esse nó da violência, né, que vem da escravidão. E o que é interessante na canção, que eu acho que é uma das horas que o Chico Buarque leu bem o pai dele, né, é que ele retoma isso na nossa contemporaneidade. Quer dizer, esse preconceito que então eu estou fazendo você dialogar com o Sinhá na minha cabeça. Esse preconceito que você viu lá no Complexo de Sé Carioca, lá nos textos da vida privada, no seu texto da vida privada, que você mostra que ele continua silencioso, apesar da lei, e, portanto, ele se estilhaça na nossa contemporaneidade, o Chico recupera isso na letra da Sinhá, mostrando que sim, porque o filho do... Né, o cantor é o filho do negro que está sendo E acho que o que ele morto, recupera, Heloísa, de muito bonito, se me permite, é a ambivalência e a ambiguidade do relacionamento, porque não tem só racismo, mas também tem atração. Então, o que é muito interessante. Isso é inteligente, música, vou roubar isso assim no texto. Tá? Você vê, depois vocês cobram. Porque o que eu acho que é muito bonito nessa música é que está expresso no ritmo também. É que há uma relação de atração também. Porque houve um caso lá também. Quer dizer, houve um olhar, houve uma relação, houve ciúmes. Gente, então, vou roubar isso. O que eu fico pensando é muito como... Há um crítico literário que eu gosto muito, radicado nos Estados Unidos, mas que é, enfim, indiano, que se chama Homi Bhabha. E que ele inverte a nossa questão de mestiçagem, porque nós pensamos muito mestiçagem a partir da ideia da mestiçagem como união. Mas mestiço também é separado, também você tem separação, você não tem só a liga, você tem a separação. E o que o Homi Bhabha diz é que, em países pós-coloniais, esse é outro silêncio. Por que nós não nos reconhecemos como pós-coloniais, quando há uma literatura vasta? Mas o que ele diz é que a mestiçagem é o único discurso possível e que a possibilidade desse discurso é o racismo e a discriminação. A base, e, sobretudo, são sempre discursos de fronteira e discursos muito ambivalentes. Então, essa ideia da ambiguidade é muito... Por que é tão difícil lidar com o racismo? Porque tem inclusão social aqui, claro que tem, e tem exclusão. Então, é a ambiguidade do silêncio que é muito, talvez, perversa entre nós, perversa, sobretudo, para quem sofre dessa situação. E que vai se reproduzindo, né? De diferentes maneiras entre nós. Né? Eu fiquei pensando várias questões. Fiquei pensando como expandir o raciocínio da Lili para outras áreas, como você fez. Eu acho que sim. Eu estou lembrando aqui da pesquisa de uma colega de departamento lá da UFRJ, que, aliás, é mineira, Elisa Reis. Veja você, mineiro sempre bom, excelente pesquisador. É verdade. Excelente pesquisador. A Elisa tem uma pesquisa super importante. O Iglesias dizia que é mineiro de boa qualidade sai do Estado, lembra? Não fica. Ele dizia, os que ficam... Isso era antigamente. Esse é o Francisco Iglesias. Ele fala, mineiro que é mineiro... Isso era antigamente. Mas ela tem uma pesquisa sobre a percepção sobre pobreza e desigualdade nas elites brasileiras. E 70%, 90% diz o problema é o Estado. Quer dizer, não se percebe como parte do problema. Então, é muito curioso essa ilha de democracia, como você diz, ela também vale para outras esferas da vida social, me parece. Essa é uma questão. Uma outra que a discussão, enfim, me leva
a um ponto da Heloísa. Como você disse, pois é, aí a lei vira, quer dizer, aí aquela demanda vira direito, ou seja, vira lei, é instituído. Né? Mas não necessariamente. Né? Nós temos a fabulosa frase, não sei se aqui em Minas vocês usam, no Rio a gente usa, eu diria, muito, que é assim, aquela lei não pegou. Como se... Isso é uma aporia, porque a lei, se é lei, enfim, ela não tem que pegar ou não pegar. É lei. Na República, ela não tem que pegar, Tá ela certo? funda a República. Né? O que isso diz? Né? Se é lei, deveria. Né? O que diz? O que é esse ditado? Né? Como, aliás, enfim, todo ditado popular, sabedoria popular é sabedoria mesmo. O que diz? Né? Diz que não basta essa instituição, essa institucionalização do direito, né? Porque existe algo que é da ordem da vida, do dia a dia, que é o que confere sentido também a essas inovações. Né? Porque todo direito é uma inovação. Né? E, muitas vezes, ele vai contra. O que é interessante é que, ao mesmo tempo que, vamos dizer, determinadas leis ou determinados direitos se tornam mais efetivos porque eles vão a favor, vamos usar aqui cultura entre aspas, né? Ou contra a cultura. Não tem uma regra. Né? Não tem uma regra. Né? Tem muitas inovações institucionais, muitos direitos que se tornam efetivos e contrariam profundamente algo que está, enfim, inscrito no cotidiano. A Lei Maria da Penha, todas as avaliações que têm sido feitas sobre ela apontam para aí, por exemplo. Né? Quer coisa mais instituída, né, na linguagem dos direitos, consuetudinariamente, na nossa vida, do que a violência, como está se dizendo, e a violência do homem, entre homem e mulher, do homem contra a mulher? Né? A gente fala em violência, em violência, em violência, em violência, e nem sempre a gente se dá conta que isso é um dado que realmente o professor Sérgio Adorno, que está aqui no livro Agenda também, os dados dele são assustadores, porque a violência brasileira ela é uma violência que se dá entre pessoas que se conhecem, que convivem com intimidade. Vocês imaginem que um pesquisador tem acesso a esses dados aonde? Nos boletins de ocorrência e das delegacias. Então, os boletins de ocorrência, vocês imaginem, quer dizer, se são pessoas ligadas, são vizinhos, ou são parentes, ou são amigos, ou são família, enfim, são poucos os números que chegam efetivamente a gerar uma ocorrência numa delegacia. Né? E, ainda assim, né, mais de 70% se dá entre pessoas próximas, muito próximas. Né? Essa é uma violência, e isso nos particulariza muito no contexto quando se discute violência. Né? Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Porque as inovações institucionais, os direitos, né, muitas vezes eles vão contra também aquilo que está enraizado. Eu não estou aqui dizendo que a ordem do cotidiano ou da cultura é algo estático, longe de mim, está em mudança o tempo todo. Né? Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Porque, às vezes, a gente acha que uma lei não pegou porque como se a lei não fosse boa. Não é o caso, necessariamente. Né? Veja, André, e continua, quer dizer, o que me impressiona quando a Lília trabalha a ideia dessa coisa silenciosa que vai corroendo, nessa pesquisa que eu estou trabalhando nela sobre a questão da ditadura, os pesquisadores também me mostraram, aí não foi o Rafael, mas eles me mostraram uma foto que nunca foi publicada, que é de um garoto, um jovem, estudante, que, em 1967, eu acho, ou 68, um pouco antes do AI-5, ele entra na redação
Era um estudante de uma revista importante da época, que era o Cruzeiro, talvez a revista mais importante. E aí ele diz para os repórteres, para os jornalistas lá: olha, eu acabei de sair da cadeia, eu fui preso porque estava numa passeata, e eu apanhei no pau de arara. E aí os jornalistas ficam olhando para ele e perguntam o que é o pau de arara. Então, ele pega uma vassoura, simula a situação do pau de arara e, por sorte, tinha um fotógrafo lá, e o fotógrafo faz a foto, que não foi publicada. A foto é impressionante por causa disso, mas pela história. Quer dizer, o pau de arara é praticado nas delegacias brasileiras desde o Estado Novo, né? Mas para os pobres e para os pretos. Desde a época da escravidão. Né? Desde a época da escravidão, desculpa. Desde a época da escravidão. E os jornalistas da revista mais importante do país na época não sabiam, porque existe uma longa distância entre a redação e as delegacias de polícia já naquela época. Né? Nós passamos a saber do pau de arara porque a ditadura praticou contra os nossos jovens, mas ele continua sendo praticado. Então, a tortura nas delegacias continua, e é uma coisa silenciosa. A discussão é sempre assim, né? Quer dizer, não é que... Acho que o país tem uma... Não se passa pelo fato de ter sido o último país a abolir a escravidão de uma forma neutra, né? A gente sabe que a nossa arquitetura, até hoje, a gente sabe o que é elevador de serviço, são os silêncios. Né? Continuam existindo. Tivemos que colocar uma placa dizendo é proibido discriminar por cor, raça. Ou seja, como diz Lévi-Strauss, ninguém cria uma lei se não há intenção de burlá-la. Concorda? Não vou criar uma lei aqui, olha, aqui ninguém pode, sei lá, pintar agora a cadeira de vermelho, porque ninguém está com essa intenção. Estou louca para pintar essa cadeira. A gente cria uma lei quando há a intenção de burlá-la. Então, essa placa nos elevadores mostra o quê? Esses silêncios. A área de elevador de serviço há uma compreensão silenciosa do que se trata. A área de serviço há uma compreensão silenciosa do que se trata. As roupas, nós temos toda uma nomenclatura, toda uma linguagem em torno de cores absolutamente refinada, que é uma linguagem interna. Todo mundo sabe a diferença entre língua e fala. Eu acho que valia a pena você explicar para eles essa discussão que você fez das cores, que eu acho que ela é importante para essa... Que é uma outra forma de silenciamento, porque nós não adotamos a regra do one drop blood, né? Ou seja, a questão biológica para determinar quem é negro ou quem não é negro, mas a gente adota essa verdadeira linguagem de cores. Né? Então, nós sabemos, o exemplo mais famoso é a PNAD, de 1976, quando se perguntou aos brasileiros qual a cor que eles tinham. E a resposta foi inacreditável, mais de 136 termos, muitos deles concentrados no branco, então, puxa para branco, quase branco, branco canelado, branco enxofrada, queimada de praia, que quer dizer, no momento que você está me vendo, eu pareço negra, mas não sou, borrada, né? E até todas as cores do arco-íris, verde, preto, roxo. Né? Até então, a roxinha, né? Roxinha, uma clara divisão entre gênero, mulher no diminutivo, né? E homem sempre no aumentativo. E não dá tempo de falar dessa questão com calma, mas o que nós sabemos é que cores são linguagens. Porque nós também usamos cores em relação. Por exemplo, para fazer o censo, durante um tempo, eu fazia o censo com um colega meu, que é muito escuro. Nós fazíamos a mesma pergunta, em momentos diferentes, para a mesma pessoa. Se eu fizesse a pergunta, aquele que estava respondendo respondia com uma cor mais escura. Se o Batista fizesse a pergunta, a pessoa ficava imediatamente mais clara, que é o que nós chamamos de cor social. Né? O Saint-Hilaire, por exemplo, um viajante eu sempre lembro isso, porque é claro para entender, um viajante do 19, ele estava aqui em Minas, né? Uma passagem em Minas. Ele encontra uma tropa e pergunta quem é o chefe, e o soldado aponta. E ele diz: então é aquele negro lá? E a resposta foi: ele não é negro porque ele é chefe. Ou seja, são linguagens... Isso no 19 já, né? E atualmente a gente sabe. Quer dizer, a própria Maria Helena Chauí escreveu um artigo que ela foi entrevistada para o Censo e ela dizia: qual é a sua cor? E ela disse: eu sou
morena. E a pessoa que estava fazendo a enquete perguntava de novo: professora, a senhora não quer dizer a sua cor? E ela dizia: eu sou morena. Aí ele falou: olha, professora, é o seguinte, a senhora é professora, então a senhora é branca. Então, é o que nós chamamos de cor social. E isso, de novo, é uma linguagem perversa, porque é uma linguagem que silencia, é uma linguagem que naturaliza as diferenças. Agora, o que nós sabemos, por que a lei pega ou não pega, é porque existem, como diz o Benedict Anderson, como uma nação é uma comunidade que imagina coletivamente. Então, eu acho que a cor é uma forma de compreender, né? O Peter Fry, que é um antropólogo que eu gosto muito, ele disse que ele tinha uma dificuldade muito grande com as cores, com as pessoas, mas também com o farol, o semáforo. Não sei se em Minas é farol ou semáforo. Não, é sinal de trânsito. Sinal de trânsito, é outra coisa. É como no Rio. Ele dizia, Paulistas. Ele dizia assim, que quando ele foi aprender, porque ele conhecia verde ou vermelho, aí passo para André. E aí ele falou: verde eu entendo, avance. Vermelho eu entendo, pare. E o amarelo? Aí disse que a pessoa chegou para ele e falou: reflita. Então, aí ele, quando tirou a carta, e pegou um amarelo. E ele ficou lá refletindo, né? Tomou buzina. Então, ele disse que a minha grande compreensão da linguagem das cores foi saber que amarelo é o seguinte, corre que vai fechar. André, falei muito. Não, No Rio, isso é um pouco diferente, eu acho. Não, porque aqui, entendeu? O sinal? Porque eles falam farol, falam sinal. Sinal de trânsito. Não, essa parte a gente fala semáforo. Nem todos tiveram o privilégio de nascer em Minas. Nós aqui compreendemos isso perfeitamente, então sintam-se bem. Agora, o que eu acho que é diferente no caso do Rio é que... Quer dizer, agora é um pouco menos, mas você tem você tem uma facilidade de trânsito entre os grupos sociais muito grande. Por exemplo, maior do que a separação que você tem em São Paulo ou mesmo em Minas. O fato de você... por isso o modernismo no Rio, quer dizer, na mesma mesa do bar onde está, ou na mesma casa da tia Seata, lá no bairro da Saúde, você tinha o Roberto Marinho com o Pixinguinha, com o Noel Rosa. Então, você tem o que, ao mesmo, embora você... Então, aparentemente, você tem uma sociedade que os cariocas gostariam de dizer que é mais democrática, mas o preconceito é tão forte quanto. Então, isso é mais significativo ainda, porque, no caso de São Paulo e Minas, como você ainda tem uma separação entre a periferia e o centro, cada vez menos, mas isso ainda tem, né? É menos perceptível, é mais claro a discriminação. Quando você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, em que a praia é democrática, então você tem toda uma cultura de dizer que há uma cultura democrática ali e o preconceito é igual, ou tão forte quanto. É muito, muito impressionante você pensar essa questão de como que a democracia, inclusive, mascara esse preconceito silencioso que vai corroendo a cidadania, né? Você tem um debate grande sobre democracia social e democracia política, né? Quer dizer, eu acho que um autor como Gilberto Freire, por exemplo, dizia textualmente que a democracia política não é importante nem necessária, porque nós já temos a democracia social, né? Então, enfim, a democracia política não era tão importante quanto a social. O que eu acho particularmente fascinante no Rio é o fato de que, e eu falo isso, Heloísa, e vem provocação, eu vou tão pouco à praia, moro perto da praia, mas vou tão pouco à praia, que o barraqueiro... Não fala isso para mineiro, que você vai pouco à praia, você está humilhando todo mundo aqui. O barraqueiro... O senhor da barraca, enfim, da barraca onde a gente aluga cadeira, compra cerveja, água, biscoito Globo. A gente aluga. Então, já não estou contando essa história aqui. Aí ele virou e falou: ô, Paulista, você está sumido, rapaz.
Mas talvez por isso vai eu tenha atrás. essa percepção. Né? Quer dizer, eu não sou paulista, não, mas, enfim, alguma coisa isso quer dizer. É muito curioso. O Rio, aparentemente, é uma cidade com esse trânsito, como você disse, essa democracia social. Quem olha, parece que está tudo misturado, mas não tem nada misturado, não, viu? A praia, que parece democrática, ela é loteada, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de gênero, de sexualidade. É impressionante. Né? Enfim, ela é totalmente loteada, demarcada. São as linguagens internas. Né? São as linguagens internas. O que é interessante é perceber essas diferentes configurações. Né? Eu diria que a sociedade, por vários motivos, enfim, também não é o caso de desenvolver aqui, mas por vários motivos a sociedade carioca é uma sociedade ainda aristocrática. Ela não é uma sociedade burguesa, como a São Paulo, por exemplo, que passou por uma revolução de tipo burguesa, né, onde, enfim, é tudo muito mais fluido. Então, você precisa o tempo todo ficar marcando posição. Quem é rico, quem é pobre. A imigração também. Né? A imigração faz parte desse processo. No Rio, não, você não precisa, porque todo mundo... A desigualdade é tão naturalizada que todo mundo sabe quem é quem. Então, você não precisa ficar demarcando o tempo todo da mesma forma. Né? É uma típica diferença entre o que é uma sociedade burguesa e uma sociedade não burguesa, me parece. O que é curioso é que o apelo da democracia social ele é muito forte, né, para a gente. Meu nome é Gustavo, eu sou geólogo formado pela UFMG. Eu tenho duas sessões. A primeira que me chama muita atenção é a questão do menor poder matar, que eu acho que já devia ter mudado isso por um tempo. Outra questão é a questão do voto facultativo, porque eu acho que passou da hora de mudar isso. Então, eu tenho só essas duas sessões. Obrigado. Eu queria saber o que caracteriza uma coisa para poder se tornar um direito, e não só um produto a ser consumido, por exemplo. O povo, geralmente, do liberalismo fala muito isso, que a saúde, por exemplo, não seria um direito, uma coisa que eu acho absurda, porque obrigaria o outro a trabalhar para você. Então, o que faz algo você falar aquilo ali é um direito, isso aqui não é um direito? O que faz isso? Ana, mineira do interior, Muriaé, Zona da Mata, próximo ao Rio. Não, isso aí é Avenida Brasil 3000, tá legal? Mineiríssima. Gente, não sou da área, trabalho com assistência social e políticas públicas, mas sou fã do programa. Né? É da área. Sou da área. Formada em letras. É da área. Só está confirmando. Na verdade, vocês colocaram que existe a demanda pelo direito e, logo em seguida, né, a legitimidade disso através do direito propriamente constituído. Mas existe a lei que não pega. Onde está a falha? Está na academia? Está em quem levanta a demanda? Está quem como constitui essa demanda como direito? O que é que vocês podem contribuir um pouco mais com essa questão aí? Obrigada. Ok. Por favor. Então, e seguindo na pegada dos direitos, eu fiquei pensando, acho que a terceira vez que eu escuto, né, o debate do Agenda, vocês acham que está sendo colocado apêndices à lei, né? Então, tudo isso que não tem sido respeitado e ampliando, né, pensando nessa democracia mais ampla, que vocês disseram que é difícil a gente abarcar, mas vai se colocando leis, Maria da Penha e outras tantas, vocês acham que, num futuro distante, em que as pessoas, esses cidadãos, eles se incorporem as questões privadas e coletivas, né, pública e privada, coletivas e individuais, o Estado
possível do máximo, né, dessa amplitude democrática seria um Estado anárquico, sem leis, em que cada um já teria para si todos esses limiares, já que a Lili falou, só existe essa lei porque alguém quer burlá-la. Então, no momento que isso for incorporado coletivamente, as leis deixam de existir? Só uma coisa antes de passar para ele. Você disse que assistiu já 3 debates, é É isso? o terceiro. Então, mas é o Privilégio. melhor que você já viu até Tá hoje. ótimo, Né? excelente. Nunca antes na história do Agenda você viu um debate tão legal assim. Uma mediadora super animada. Tá bom. Diga isso, senão você não sai viva dessa sala. Então, acho que eu vou tentar começar pela questão da Janine. A sensação que eu tenho é que, como um conceito normativo, a democracia, como a Heloísa chamou a atenção na abertura, é algo que está sempre em processo. Ela vai ganhando novos conteúdos, ela vai envolvendo novos atores e vai adquirindo novos sentidos, inclusive. Né? Como a história... Viu, Heloísa? Eu estou vendo, sociólogo. Como a história dos direitos também não é uma linha reta, no sentido de que conquistamos esse, beleza, vamos para o próximo. Não é assim. Né? Se a gente pensar, a gente hoje fala em novos direitos, novos paradigmas, como a Lili estava chamando a atenção, e ainda temos direitos, vamos dizer, daqueles lá primeiros que ainda não são totalmente respeitados, reconhecidos. Né? Então, é uma história sempre ambígua, sempre sinuosa. Né? E o direito, agora falando da instituição, ela também é um campo de poder. As pessoas que estão ali, elas discordam, elas competem entre si por visões sobre o que é o direito, sobre o que é a cidadania, de modo que não tem uma única resposta que se possa dar a essas questões. A sensação que eu tenho, portanto, é que, ao contrário do que se imaginou, e se imaginou Janine, por exemplo, Émile Durkheim, ele dizia que um dos aspectos da modernidade era esse, que o direito ia deixar de ser um direito punitivo para ser um direito restitutivo. E não é. E não foi isso que aconteceu. Simplesmente. Nós temos várias áreas em que a coerção ela já não é tão necessária, né? Mas temos outras em que... Então, são relações sociais, são relações humanas. Então, o tempo todo, elas estão sendo repostas, estão sendo transformadas. Sobre as questões mais diretas que você colocou, realmente é interessante perceber como determinadas construções normativas, do ponto de vista jurídico e dos direitos, elas vão sendo questionadas o tempo todo. Me parece que, sobretudo, a questão da maioridade, ela está, enfim, posta no nosso debate hoje de um modo bastante vigoroso. Não vejo a questão da obrigatoriedade do voto com a mesma força no debate público, de um modo geral. E, por fim... A não obrigatoriedade. Não vejo esse tema compondo o nosso debate com força nesse momento. Mas a questão do menor, sim. A questão do menor, sim. Foi o que eu disse. Eu acho que é um tema que realmente está e que seguramente vai ser enfrentado, né? Porque existe essa percepção
E eu diria até mais do que uma percepção, existe até uma certa pressão mesmo, um certo encaminhamento nesse sentido. E, por fim, o que torna um direito direito? Né? É muito curioso quando você percebe a longo prazo, né? Como é que as reivindicações viram direitos. Né? Tem um sociólogo histórico chamado Charles Tilly, de quem eu gosto muito, que estudou os protestos na França durante 1000 anos. Com arquivos, trabalho de arquivos, ele estudou a história do protesto durante 1000 anos. Né? E ele chegou à conclusão de que as pessoas aprendem, são criativas e elas aprendem a reivindicar. Em alguns momentos, há certas estratégias de reivindicação que não se mostram frutíferas. O que significa isso? Que não geram direitos, que não são reconhecidas como direitos. Então, elas são facilmente descartadas a favor de outras formas de protesto, de negociação, que se mostram mais eficazes. Então, entre a reivindicação e o reconhecimento, tem o movimento social e aquilo que a experiência, né? O Tilly fala em repertório. Né? A gente vai forjando um repertório. Um rápido exemplo, para não deixar tão solto. No início da Revolução, da Era Industrial, da Revolução Industrial, os protestos, frequentemente, quebravam, destruíam as fábricas. Os protestos dos trabalhadores. Eles rapidamente perceberam que essa era uma forma bastante ineficaz de protesto, porque eles perdiam o lugar deles naquele processo. Então, começaram a forjar outras formas de reivindicação que tornavam essas reivindicações mais eficazes, ou seja, reconhecidas como direitos. Só um exemplo dos que o Tilly trabalha. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, tem essa sabedoria que vem com a experiência, que vem com a prática mesmo. Mas, às vezes, uma faísca ajuda. Né? Se você pensar, às vezes você tem alguma coisa que está... Quer dizer, vocês não contem para ninguém que um historiador está dizendo isso, mas tem alguma coisa que está no ar que ninguém percebeu e que, de repente, põe fogo. Né? Se você pensar nas manifestações de 2013, algo acendeu a faísca. Né? Como nas regências. Também. Como nas regências. Como, por exemplo, na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. No momento que aquela senhora diz que ela não vai se levantar para um branco, ela é uma negra, e a lei diz que ela tem que se levantar e ceder o lugar dela no ônibus, e ela diz que não vai fazer isso, ela acende uma faísca. Então, tem uma coisa da longa e duração... E a criatividade do indivíduo. E a coisa do instante, sabe? Quer dizer, o que transformou os motins em motins, por exemplo, na história do Brasil, né? Mas o que fez das manifestações de julho de 2013 se transformarem no que elas se transformaram. Né? Eu acho que a colocação da Heloísa é muito boa, porque a gente, enfim, a reivindicação que estourou em junho, que se temia que estourasse novamente depois da Copa, né? Quer dizer, chamava a atenção, porque eu acho que o jogo social que a gente vai vendo que ocorre é um jogo entre mudanças e persistências. Né? A história vai mudando, mas muito do que a gente vai carregando persiste. O cardápio das manifestações de junho era um cardápio farto, porque, na verdade, a ideia olha, está faltando tudo. Né? Tá faltando havia tudo, inclusive, educação, a tomada de Três Pinos, contra a tomada de Três Pinos. Está faltando saúde, está faltando eletricidade, está faltando salário, está faltando tudo. Eu acho só que eu queria retomar um pouco das questões que apareceram aqui e juntar aqui ao que o André falou, porque eu começo pelo final, pela Janine, pela questão dos direitos também. Porque nós temos uma forma de nos ver que é uma forma muito evolucionista. Né? Por mais que não há mais o evolucionismo como modelo científico, nós costumamos pensar... A nossa é uma sociedade histórica. Né? Eu sempre digo, qual é a diferença da nossa sociedade, por exemplo, com sociedades ameríndias?
é que a história é o nosso mito fundador. E a história que nós contamos para nós, que nós acreditamos, como é que ela é em termos de estrutura? Nós prometemos que o passado vai ser diferente do futuro. Se vocês pensarem nas sociedades ameríndias, no lugar da mitologia, a mitologia promete que o passado vai ser igual ao futuro. Então, isso já mostra como a nossa concepção de história é a nossa versão de história. Nós somos homens históricos. Então, a gente tende a acreditar que o que a gente está plantando hoje vai ser diferente no futuro. Eu acho que o nosso jogo fala de mudanças, mas fala de muitas persistências. E, na história dos direitos, a gente deve abandonar essa ideia de evolucionismo. Um dia, então, quando nós não tivermos mais necessidade... Eu duvido que esse dia chegue, porque homens são homens. E, por isso, que a cartela de direito é que vai sendo ampliada para dar conta dos novos impasses que se colocam. Pensa a questão da água. Por exemplo. Pois é. Virou um tema. E aí o que eu diria é que questões que aparecem. Há um provérbio que fica. O André já falou do pensamento popular, eu sempre falo disso, né, que não há nada melhor que provérbio, porque a gente fala e não entende, mas a gente continua repetindo. Né? Uma andorinha não faz verão. Né? À noite todos os gatos são pardos. Né? A gente fala essa coisa, porque fica bonito. Eu sempre falo, você solta um provérbio na hora certa, todo mundo fala, né? Eles que são brancos que se entendam. Mas os provérbios têm sentido. Né? E é o famoso provérbio, aos inimigos a lei, aos amigos nada. Ora, por tudo. Aos amigos tudo. Aos amigos, aos inimigos tudo. a lei. Aos inimigos a lei. E aos amigos tudo. Mas pensa bem, e a variação do nada, que também é interessante. Você não tem lei, melhor não ter lei, que é essa a ideia. Eu sou acima da lei, que é uma outra variação. Por que eu estou lembrando desses provérbios? Para mostrar, enfim, as persistências do nosso pensamento, essa ideia de que a lei é um inimigo nosso. A gente, com grande frequência, toma a lei como um inimigo. Eu vou burlar a lei, hein? Tomara que ela não me veja. Né? Quando a lei, no seu formato original, ela vem para nos proteger. Não é? A mesma coisa para a gente pensar na questão do menor. Porque, na minha opinião, em geral, a gente atira para um lado e silencia outros lados. É claro que a questão do menor, como disse a Heloísa e como disse o André, ela vai estourar. Mas a gente tem que politizar esse problema e não Também demonizar em um lugar. Porque o problema do menor não dá para ser isolado. O problema do menor é um problema da nossa educação, por exemplo. É isso que estava nas manifestações de junho, então vou pegar aqui carona na Heloísa. O problema dos menores é o problema do nosso armamento também. O problema dos menores é também um problema da saúde. Então, eu topo discutir a questão dos menores, se a gente puder discutir linha de pobreza, saúde, educação, porque nós temos, enfim, Minas, não é porque eu estou aqui que eu estou dizendo isso, é conhecido como um estado cuja educação, enfim, ela, de fato, vinga e funciona. Isso, infelizmente, não é uma realidade para o Brasil todo. Então, enfim, que a gente vai ter... Não, eu vou falar porque eu não tenho medo disso, mas, enfim, a gente sabe que é importante, os índices estão dizendo isso. Enfim, é um estado que está empatando e tem problema... Forasteiro, gente, forasteiro. Paulista. Não, esquece. Forasteiro não, eu estou falando de... Eu estou falando de índices nacionais, que são... É interessante um paulista falar disso, porque quem está no lugar nunca reconhece a moeda do local. Mas vão para outros lugares. Vai para a Amazônia. Esses índices em São Paulo são terríveis. Os índices em São Paulo são terríveis. Não, é importante a gente É uma ver coisa impressionante. Um Quer estado dizer, rico com os piores índices de educação. Eu estou provocando ao revés, né? Mas, enfim, é que eu acho que... Você não imagina o tanto que você está provocando. Eu sei. Nós vamos passar batida aqui Eu da sei. provocação. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que pegar o pacote todo. Eu acho que a discussão dos menores é uma discussão fundamental, mas eu gostaria de pegar o pacote. Né? O que está acontecendo com essa juventude? Né? O que está acontecendo com as nossas escolas, que os professores não podem dar aula porque têm medo? Não é isso? Enfim, eu acho que é um pacote complicado. Concordo que a questão do voto facultativo é uma questão a ser discutida, mas não está na nossa agenda, né, como uma questão fundamental. E acho que tem uma questão no tema dos direitos que é muito importante, é que eu sempre penso que se algo é simplesmente importado, no velho provérbio de isso pega, isso não pega,
seja uma lei, seja um costume, se algo é meramente importado, a chance dele pegar vamos dizer que está no meio a meio. Eu gosto muito de uma expressão que vem do Roberto Schwartz, que é um crítico literário muito interessante, quando ele fala da originalidade da cópia. Ou seja, que talvez a questão mais fundamental é a gente entender como esses elementos que nos vêm de fora são traduzidos no local. E a gente, tantas as questões direcionadas ao tema do direito, talvez tenham a ver com essa questão. Ou seja, nós vivemos num mundo em que a democracia é um valor. Nós vivemos num mundo globalizado. Ora, o que talvez a gente tenha que prestar atenção é como é que a gente tem traduzido a democracia aqui. E, às vezes, traduzido com um projeto de democracia muito falhado, por conta dos silêncios que a gente vai carregando, por conta dos problemas que apareceram nas manifestações de junho. E aí as manifestações de junho pegaram. Isso que é interessante. Pegaram porque elas dizem respeito a uma fragilidade nossa e, ao mesmo tempo, a um desabafo nosso, né? Quer dizer, é a famosa ressaca, né, que apareceu. Apesar de eles não terem me chamado para escrever um livro, eu queria completar duas coisas, né? Apesar de eu ser boicotada por essa coleção, que é o seguinte. Uma, eu gostei muito da sua questão, porque é uma pergunta que a gente nunca se faz. É muito interessante como que a questão, a sua vivência histórica, a vivência da comunidade, produz isso. Por exemplo, e eu acho que isso é uma coisa que vai ser debatida no Brasil, né? Na República, o voto ele nunca seria secreto do ponto de vista da tradição republicana. Por quê? Porque você vai à cena pública e manifesta a sua preferência, né? Então, eu chegar lá e dizer eu vou votar em fulano, não faz sentido a cabine secreta, o voto ser secreto. Isso vai aparecer no momento em que é preciso garantir que a população não sofra coerção para que ela possa manifestar a sua vontade. Então, repara que tem uma mudança histórica, que é o momento em que não são só mais os iguais que vão se manifestar na cena pública, mas os diferentes também vão. Eles podem manifestar algo completamente oposto ao que eu quero e, portanto, eu preciso preservar essa diferença, entendeu? Então, e aí que surge toda a luta, inclusive nossa, para o voto secreto. Tá? Essa questão do voto facultativo me parece que tem essa pegada também. Quando você pensa que a discussão está colocada dessa forma, né? De um lado, é lógico que, do ponto de vista da expressão da liberdade republicana, eu vou votar se eu quiser. Tá? Exato. Exato. E aí também existe uma questão que ao fazer isso, nós estamos preservando as condições para que toda a população não sofra nenhuma forma de coerção para que ela não vá votar, e, portanto, para que os mesmos não se elejam, porque é isso que a Lília estava falando, tem sempre a questão um pouco mais ampla no caso dos direitos. Então, era bom a gente olhar os dois lados, olhar o pacote, não comprar só um lado, né? Você reparou, André, como é que ela melhorou depois que ela começou a andar com nós dois? Não, beleza. Quem mais quer perguntar? É evidente. Eu queria que vocês falassem um pouco, porque vocês falaram muito, e foi excelente, sobre a desigualdade social e etc., mas eu queria que vocês tocassem um pouco na questão da desigualdade de gênero, que eu acho que é eminente, tão séria quanto a desigualdade racial hoje em dia, nessa sociedade tão pouco machista que a gente vive. E, além disso, tem uma outra pergunta, que é mais uma impressão que eu tive, principalmente depois de eu ter lido quase todo o livro de vocês, Enigma de um Brasil. E é o seguinte, aqui, eu não sei, eu tive a impressão, pode ser errônea, de que a maioria dos grandes sociólogos faz uma análise do Brasil de uma maneira muito dicotômica, uma maneira muito bipolarizada. E eu queria saber o que vocês acham disso, até que ponto bipolarizar o Brasil, a história do Brasil, deixar sempre assim os sertões, né, lá do
do Euclides da Cunha separados do resto, ou até o homem cordial, sabe? Essas dicotomias que tem na história do Brasil, até que ponto vocês acham que isso é benéfico na análise? Ainda bem que a gente não tinha nada a ver, né? Você já pensou quando ela leu a agenda? Porque ela leu o fraquinho, que é o enigma, né? Quando ela leu a agenda, vai ser um espetáculo. Fraquinho nada. Estou brincando, porque não tem eu, né? Boa noite a todos. Eu sou Vânia, tenho uma formação em História e sou socióloga também, trabalho com políticas públicas. E eu hoje abri o jornal e vi que a Lília estava aqui, tem uma grande importância na minha vida, na formação minha de entender o racismo nesse país e as relações sociais na nossa sociedade. E como a gente está aqui falando de linguagem, direitos, aí houve alguma coisa, eu falei, não, eu vou me sentir na obrigação de me colocar ali. Então, até o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vivíamos sobre a égide do Código do Menor, que tratava como menor crianças e adolescentes que, subjetivamente, o juiz julgava-se como em situação irregular. Então, aí, porque a criança era pobre, porque ele achava que aquela educação não estava boa, quer dizer, ele determinava. O Estatuto vem para ampliar direito para criança e adolescente, sem definir classe social, questão racial, criança e adolescente, universalmente falando, direitos e deveres garantidos para essas crianças. Se a gente continua falando menor, então o autor de ato infracional, a criança ou adolescente autor de ato infracional, que pode ser de qualquer classe social, de qualquer situação, a gente, quando fala menor, a gente continua reafirmando aquele lugar que está restrito a um grupo definido, que eu olhar, eu me senti na obrigação de me falar isso aqui, mas parabenizar pelo enquanto, um prazer estar aqui hoje. Vim porque sou admiradora do trabalho da Lília, comecei a estudar um pouco... Você viu, André, que ninguém veio por nossa causa, né? Eu não tenho essa ilusão. Brincadeira, Carolina, vai. Não, desculpa. Porque eu estudava patrimônio e comecei a estudar um pouco de racismo através da experiência que eu tive no relatório de patrimônio, que foi de uma comunidade negra e que estava sendo reconhecida pela instituição do Estado como cultura popular, simplesmente. Assim. E, a partir disso, eu fui chegando... Que patrimônio? Imaterial? Imaterial. Aí, no resto, vocês procurem um pouco, porque eu acho que pode, sei lá, ficar mal para o Estado, né? Não vamos... que já é tão queimado. Enfim. Então, a minha primeira pergunta, eu queria que a Lília falasse, e você também, o André e a Heloísa, falasse um pouco mais sobre racismo institucional e como isso acontece muito nas políticas de cultura e também, recorrentemente, nas de patrimônio e naquelas que reconhecem as comunidades negras, expressões negras, sem dar nome às fontes, assim, né? Como eu acredito que encobrindo um pouco com essa coisa de cultura popular e por aí vai. E eu queria que a Lília comentasse sobre uma coisa que aconteceu recentemente, que foi a propaganda da Folha, que ela fala, né, várias coisas, aparece uma menina negra falando que ela é contra as cotas. E queria que você comentasse como que pode ser perversa essa sinceridade, né, que a Folha se apresenta, essa clareza, essa posição, nós somos sinceros. E eu penso também que a mídia podia ser colocada como uma grande instituição assim no Brasil, formadora de opinião e de uma imagem do que é o social, então o perigo que tem isso. E aí, essa discussão sobre o direito que vocês estão falando, assim, como eu estudei bastante direito de comunidades etnicamente diferenciadas, eu penso que fica complicado a gente pensar no direito falando dessa mesma única Constituição que a gente tem, e desse único cidadão também, que a gente está falando um pouco, a gente recai no cidadão genérico, cidadão brasileiro. Assim. Então, eu acho que, para pensar uma democracia diferente, a gente tem que pensar num Estado diferente, né? Renovar também essa ideia de Estado que a gente está discutindo aqui. É isso. Obrigada. Próximo, por favor. De Direito na PUC Minas. Então, eu gostaria, sobre a criança e adolescente, o ECA, né? E é uma pergunta que eu estou fazendo a vocês, se alguém puder responder. O problema da criança, principalmente, não tem a ver com 60... Antes de 60, nós éramos uma sociedade rural.
não é? A maioria morava no campo. Né? Então, o comportamento era completamente diferente. Eu estou com 66 anos, então eu presenciei esse tipo de comportamento. O pai, por exemplo, tinha 10, 15 filhos, e a maioria trabalhava na roça para sustentar, né? Ajudar a família. E de 60 para cá, depois da Revolução, 64, que acabou a Revolução, 80 para cá, houve um liberalismo muito, muito rápido, inclusive dos pais que foram, naquele período, eu, por exemplo, que tinha uma certa limitação em falar, em muitas coisas, inclusive até estudar. A gente não podia falar muito em sala de aula, sempre tinha alguém lá vigiando a gente, né? Os professores falavam naquela época. Então, esse comportamento do jovem hoje não tem a ver com isso, com esse liberalismo de 80 para cá, e também os pais foi praticamente criado na área rural, não teve uma educação formal mais. Então, às vezes, nenhuma educação. Tem pessoas ainda analfabetas até hoje. Isso tem muito a ver com o comportamento do jovem hoje, porque depois de 80, houve um liberalismo total. Né? E acho que esse comportamento veio à tona. E o pai também liberou, os pais liberaram. Né? Vamos lá. Eu sou daquela geração, sei que tem pessoas que eu conheço que, hoje em dia, não dá muita importância a determinadas coisas que os filhos fazem, não põe limite. Justamente porque eles tiveram muita dificuldade também naquela época. Então, eu gostaria que vocês me respondessem se isso não tem muito a ver com todo esse movimento aí no Brasil, com as crianças matando, com essa violência toda, né? Obrigada, gente. Eu só peço às pessoas, alguém mais que for perguntar, assim, o mais objetivo possível. Ok? A gente fecha o nosso bate-papo da noite. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar primeiro pela iniciativa do projeto. Infelizmente, eu só tive consciência dele hoje. E hoje mesmo eu decidi vir conhecer. Estou impressionado. Então, não foi infelizmente, não foi. Infelizmente que não foi antes, né? Isso que eu quis dizer. Eu gostaria de saber, por parte de vocês, se uma alternativa a essa democracia representativa, que fere um pouco, na minha opinião, os direitos individuais, seria a democracia direta, ou até mesmo, como já foi citado, alguma forma de anarquia, ou se isso seria uma abertura a uma consciência de rebanho, assim, partindo do ponto de vista mais freudiano, por parte de pequenos grupos que detêm do poder, e, juntamente com a mídia, se isso poderia criar só valores de pequenos grupos, se defenderia direitos de pequenos grupos, ou se isso seria melhor para todos. É isso. Vamos finalizar com ela aqui agora, depois a gente... Tá ok. A minha pergunta está no gancho do colega também. Boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar pela palestra maravilhosa. Eu acho que, não só para mim, mas eu acho que para todo mundo valeu super a pena, foi uma delícia. Uma ponderação, se Minas está no ranking bom, coitado do resto do Brasil, porque nós estamos com meninos de quinta série analfabetos. Aí, realmente, é lastimável. A minha pergunta é sobre a derrubada da lei, me parece que 10.239, não vou me lembrar agora o número, que seria, na minha observação, aquilo que o Boaventura Santos defende, que é um alargamento da democracia. Como vocês que discutiram aqui muito bem, com grande mérito, encararam essa perda ou não do Ministério Público, do Estado, enquanto máquina burocrática, não escutar os movimentos sociais? Gente, desculpa aí para as mãozinhas que levantaram, que a gente não vai poder atender, mas uma próxima oportunidade, né, eu tenho certeza os livros também respondem, a gente encontra com outra agenda brasileira, uma outra edição. Inclusive, a gente está esperando que até eu escreva, né? Com certeza, Heloísa. Entendeu? Porque senão o Minas Gerais não vai receber esse negócio. Não é? Então, a gente espera também sair assim, não. Pode deixar. Então, a gente também pode dar uma daquela coisa que a gente impõe a lei, mas não pegou. A gente fala, não pegou. André, você quer começar, por favor? Ok. Bom,
vou fazer uma observação mais geral, assim, porque não teve nenhuma questão mais... acho que as questões são mais direcionadas a Lili mesmo. Sem necessariamente... Eu acho que a questão rural-urbano ela é fundamental para entender o Brasil. Então, sem entrar no mérito específico da sua questão, Manuel, eu concordo com a premissa geral dela, que é essa transição do rural ao urbano, essa longa transição do rural ao urbano, ela é fundamental. Essa é a pergunta do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, citado aqui pela Lili. Ele falou, com este rural, que urbano que está nascendo será possível? Né? Então, é muito... E, para falar de mobilidade, tem um trabalho que eu acho muito impressionante de um colega nosso, Carlos Antônio Costa Ribeiro, que é sobre mobilidade intergeracional no Brasil. Ele mostra que, com os dados da PNAD, sobretudo, que apenas 1% dos filhos de trabalhadores rurais que nasceram na cidade saíram das posições ocupacionais menos valorizadas na sociedade. Quer dizer, esse é um número que é alarmante e que mostra como que o rural ele está presente na nossa vida urbana, inclusive. Né? Ainda nessa chave, para voltar ao Rafael, com o qual começamos, Elô, que eu vou entregar para vocês, né? Vai entregar para a Lili. É muito interessante como essa estrutura do rap, que está presente no hip-hop, em várias dessas criações culturais contemporâneas, tipicamente urbanas, elas acabam, aquilo que a Lili estava dizendo, né? Recriando formas tradicionais. O repentismo. Né? Não dá para pensar hip-hop, eu diria, a fundo, sem pensar, por exemplo, em Mário de Andrade. Não vem, não. Por quê? Como a estrutura que o Mário de Andrade sacou na organização da cultura popular. Passando... Essa mania de Mário de Andrade, você já reparou isso? Com certeza. Explica só um pouquinho mais. Com certeza, é mesmo. Explica só um pouquinho mais para mim. O Mário identificou e ele vai, inclusive, empregar isso na composição do Macunaíma. Ele percebeu que a cultura popular estava muito marcada, o repentismo, a cultura popular nordestina estava muito marcada por um artifício que é a enumeração. Como é que você cria um efeito de generalização para aquilo que você está falando? O repentismo, você dá um ponto, o outro tem que dar um ponto maior, um ponto maior. E isso cria um efeito de generalização, né, que está presente nessas formas contemporâneas. Então, é muito curioso que você tem uma recriação, uma circulação, na verdade, desses repertórios. Né? Sobre isso, mais uma vez, para dizer que eu acho que a gente não deve dissociar daí a importância, por exemplo, Luísa, do seu trabalho sobre o universo rural, o trabalho que você e o seu grupo vem fazendo com o caminhão, com o projeto, enfim. Porque não dá mesmo para pensar dissociadamente. Né? E aí tem a questão
dos intérpretes, que foi a Vânia que colocou? Ah, desculpe, foi a Carolina. A questão dos intérpretes, né, deles pensarem uma dualidade, né, sertão, litoral, público e privado. Marina, desculpe. Carolina. Carolina. Ah, tá. Perdão. Vocês vejam que eu anotei tudo errado. Desculpem. É muito interessante, vamos dizer. Uma coisa é você reconhecer que se pensa em termos de dualidade. E aí, qual o quão produtivo isso é? Era a questão. Né? Eu acho que as dualidades elas não são produtivas, de um modo geral. Por quê? Porque elas essencializam, elas repõem os termos e essencializam. Então, o sertão está separado do litoral. E eu estou dizendo aqui justamente que uma atitude que eu acho bacana e produtiva é pensar as relações. Né? Isso posto, a dualidade ela não é só um dado da inteligência, da cabeça. Ela é um dado também da realidade. O tempo todo a gente está, enfim... Eu não quero ser durkheimiano, Lili, mas a gente está o tempo todo trabalhando, operando na chave da dualidade, o sagrado e o profano, por exemplo. Por que isso é importante para o nosso tema? Porque um dos calcanhares de Aquiles, nem sei se calcanhar de Aquiles é uma boa denominação, porque é um daqueles temas, Janine, que não tem solução, que ele vai sendo reposto com o repertório. O pobre do Aquiles ficou conhecido só pelo calcanhar. Né? Exatamente. Vamos abrir mão do Aquiles e é só o calcanhar. Qual o ponto? O discurso que institui e cria a cidadania, o bom cidadão, também cria o mau cidadão. Por mais que a gente identifique, como estudiosos desse tema, uma expansão cada vez mais significativa, uma inclusão cada vez mais significativa, é próprio do discurso da cidadania criar, ao instituir o que é o bom cidadão, ela está dizendo, está instituindo o que é o mau cidadão. Né? Então, são dilemas que vão... E por que a história é importante? Acho bom. A história é importante não só porque ela é mestra e nos ensina como foi, mas porque é ela que qualifica, né, o que hoje é um bom cidadão ou um mau cidadão, de modo diferente do passado. Enfim, eu vou ficar com essas questões mais gerais e passo para a Lília. Bom, eu gostei demais das questões, então eu não vou responder, já vou dizer, vou só reagir a elas, porque são muito boas e estão me fazendo pensar. Né? Então, isso que é a grande vantagem. Está vendo? Eu ainda vou chegar lá, ainda vou fazer isso. A questão de gênero é fundamental. Eu lembro quando eu estava dizendo que existiam 2 pilares, né, na luta atual por direitos, eu falei do primeiro pilar, que era a questão racial, e depois fui interrompida pela Heloísa. Brincadeira. E é claro que a questão de gênero é outra dos pilares fortes. Na USP, nós temos um grupo de trabalho, que eu sempre brinco que, não sei se o grupo é bom, mas o nome é ótimo, que se chama NUMAS, que é o Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença. Então, nós aglutinamos pesquisas são vários pesquisadores, em vários momentos da carreira acadêmica, que discutem questões de gênero, questões de raça, questões de geração, como eu dizia, questões de classe. E o que é bacana é que, colocando junto todos esses elementos, a gente vê como, muitas vezes, as questões estão agrupadas, sobretudo raça e gênero. Né? Então, políticas de discriminação, não poucas vezes, incorrem sobre mulheres e sobre negros. Né? O ganho da discussão de gênero é um ganho fundamental, né? Opor sexo a gênero, né? Ou seja, a ideia de que o sexo reproduzia a natureza. Então, por exemplo, era quase uma falsa questão, porque, enfim, com a natureza não se discute, e gênero é justamente
parte da concepção cultural, como homens produzem cultura por sobre a natureza. Diz o Lévi-Strauss, homens trapaceiam com a natureza. A questão de gênero é fundamental, e, dentro desse novo cardápio dos direitos, eu acho que a gente poderia dedicar só uma questão para isso, e um dos livros do Agenda, com certeza, será só dedicado à questão do gênero. A questão da dicotomia, a Andrete respondeu, eu gostaria só de acrescentar, eu sou um pouco durkheimiana, levi-straussiana, né? Quer dizer, Levi-Strauss diz que a base do nosso pensamento é uma base dual, né? Nós pensamos por oposição, base essa que foi para o computador. Né? Com o computador, ele vai te perguntar assim, quer desligar ou não? Não tem, mais ou menos. Não, decida-se. Não vai ter. Quer dizer, a base dos mitos é do agora sim e agora não. A base da nossa compreensão é de noite ou dia. Né? Então, isso dito não quer dizer que o pensamento dicotômico resolva o nosso problema, mas é preciso reconhecer que é uma forma como nós raciocinamos. O mesmo texto que nós estamos citando, do Sérgio Buarque de Holanda, ele trabalha com dicotomias weberianas, porque são dicotomias que vão ser superadas. O problema não é a dicotomia, é essencializar a dicotomia. A grande questão é essa. Que existem dicotomias, existem. O problema é nós fixarmos, congelarmos, enrijecermos esses lugares. Porque, se nós soubermos que são só relações, e que são relações que se modificam, aí não há problema, porque nós pensamos dessa maneira. Né? A questão... Muito obrigada, Vânia, fico muito emocionada. Eu tenho, de fato, me batido por esse tema e concordo totalmente com a sua questão e com a sua colocação em relação ao conceito de menor. Né? Porque menor, indigente, menor é congelar. Nós sabemos que o conceito de geração é muito melhor do que o conceito de idade. Assim como nós temos trocado o conceito de sexo por gênero, porque sexo é natureza e gênero é cultura, eu também trocaria o conceito de idade pelo conceito de geração, porque idade parece da natureza. Bom, eu tenho tantos anos, não dá para eu mexer nisso. Mas geração muda. O senhor dizia a questão da geração rural. Há um livro famoso do Philippe Ariès que mostra isso, que a nossa concepção de infância é uma concepção construída culturalmente. Então, de novo, o que me interessa como antropólogo é pensar é quando os homens trapaceiam com a natureza. E nós fazemos isso o tempo todo. Menor é uma trapaça, porque é enrijecer um lugar que é um lugar construído situacionalmente, construído historicamente, politicamente, culturalmente. E o que a gente deve tentar é não enrijecer esse lugar. Né? A Carolina, eu acho que você coloca uma questão fundamental. É impressionante como nós damos termos carregados de preconceito. Nós dizemos que nós temos ciências e os índios têm mitos. Nós temos filosofias, eles têm crenças. Na forma como nós articulamos a linguagem, nós já enunciamos o racismo. Então, chamar de cultura popular é fazer menos. Eu estou abrindo agora uma exposição no Instituto Tomiotaki, que se chama Histórias Mestiças, que vai tratar isso de frente. Por exemplo, nós temos toda uma sala chamada grafismos. O suposto é que nós sempre falamos, nós aprendemos a arte concreta por causa dos europeus. E quem sabe se a gente prestasse atenção nos grafismos corporais indígenas? Quem sabe se a gente prestasse atenção nos panos da costa que vieram da África, das tantas nações africanas que entraram no Brasil? Nós podemos ver que a nossa compreensão dos grafismos vem dessas populações também, não estou dizendo que vem só delas. Agora, o que interessa pensar, por que nós chamamos os grafismos corporais indígenas de naíve, arte ingênua? Por que nós chamamos a cultura, o que é produzido na produção quilombola, de cultura popular? Porque é o suposto que, se tem, de novo, olha as dicotomias, se tem uma popular é porque tem o erudito. Erudito é onde nós nos reconhecemos, popular é onde mora o outro. E há, nesse jogo da linguagem, de novo, toda uma construção de diferenças hierarquizadas. Então, a produção quilombola é uma produção de crenças, é uma produção da cultura popular, e nós até gostamos, nós somos muito abertos, a gente fala, como é bonita a nossa cultura popular. Não é cultura popular, gente. E como é bonita a nossa cultura erudita. Até música clássica, agora é música clássica, a gente não chama de música erudita, e nem clássica, é música de concerto a gente chama. Porque eu fico muito preocupada com as naturalizações da linguagem, e como as naturalizações podem ser muito violentas. Né?
Eu podia falar muito da questão dos quilombolas, mas eu quero deixar de passar pelas outras. A política da Folha em relação às cotas tem sido muito agressiva. Eu sofri com isso já várias vezes. Na Universidade de São Paulo, que é a maior universidade, aí você não vai poder negar também, já fiz um Razões Avessas, que é a maior universidade da América Latina. É estadual. Federal é o FMG. É outra coisa. Desculpe, quando nós começamos a federal maior é outra universidade coisa. federal? Não, a melhor. A maior pode ser o Rio de Janeiro, tem mais prédio, entendeu? O Rio de Janeiro tem mais prédio. Ok. Agora, a UFMG... Eu não vou discutir com a minha anfitriã. É a melhor. Tá bom. Ficou claro isso, né? Não, não ficou, mas a gente vai em frente. Eu trabalho numa universidade pública, né, que tem, na primeira vez que nós fizemos uma pequena avaliação da população negra dessa universidade, constávamos com 7%. Quando nós propusemos fazer um censo racial na USP, eu fui acusada de racista, né, porque a ideia era que eu falava isso aqui é um obscurantismo, você revelar é racismo, onde nós fomos parar, tá certo? Não tinha nenhuma adoção de políticas. Depois nós adotamos a política de bônus, depois nós estamos agora adotando uma política muito tímida de cotas, mas foi nessa época que a Isabel está aqui, ela pode dizer que os reitores paulistas resolveram fazer uma política que eles chamaram de uma política de college, que, ou seja, as populações negras, as populações que entrassem por vagas de cotas, ficariam 2 anos separadas da universidade aprendendo num college separado. Olha, a grande vantagem da política de cotas, eu não faço proselitismo, eu acho que eu tenho uma posição e eu garanto o direito das pessoas terem outra. Mas uma das vantagens que existe da política de cotas é a introdução da diversidade, é a convivência com a diversidade. A gente está falando tanto de diferença. Olha, nós estávamos fazendo uma política que o perigo era segregar, ainda mais uma vez. E a Folha, a Maria Helena Machado, que é uma colega do curso de História, e eu fizemos um documento, e a Folha nos chamou para falar, sem dizer que eles eram totalmente contrários, e, enfim, tentando, de alguma maneira, desconsiderar o argumento das cotas, tentando, de alguma maneira, dizer que isso era o fim do mérito. Ora, eu não vejo esse problema, é que nem as pessoas que têm medo da discussão racial, dizendo feliz a época de Macunaíma. O tempo não volta, também não para, como a Heloísa estudou com o grupo dela, o Casuso, né? Não para. Então, a gente tem que parar com essa nostalgia. Agora, a Folha tem usado desse artifício. A propaganda é absolutamente falaciosa. Eles colocam uma mulher bonita, é uma mulher, né? Então, por que uma mulher? É coisa de... Enfim, olha aqui, é uma mulher jovem. Enfim, por favor. Isso, eu ia falar disso agora. E essa mulher não é uma mulher branca com seus traços, que eu concordo, totalmente branqueados, no cabelo, na roupa. Né? Então, por que são tão contra as cotas? O que as cotas apavoram tanto? Essa é uma questão importante. Quando eu fui discutir na reitoria, eu falei até para a Maria Arminda, por que vocês querem defender uma questão que vai ficar tão antipartizada? Ou seja, impedir que a sociedade caminhe. Se é o momento de reivindicarmos isso, vamos discutir isso democraticamente, mas simplesmente inibir ou usar esse tipo de subterfúgio é complicado. Me lembrou muito, eu acho que uma situação igualmente, eu não sei a resposta, é a situação da guerra de Israel, a gente sabe o quão complicada é essa situação, mas eu recebi uma propaganda, que era uma propaganda ideológica de Israel, que só colocava jovens, brancos, bonitos, falando I love Israel, I love peace. Eu não tenho uma posição, o André e a Heloísa sabem disso, mas isso mexeu comigo, porque aquilo que você apresenta como uma experiência visual, nesse momento em que a visualidade é tão fundamental, é um discurso político importantíssimo. Então, a gente tem que desconstruir essas imagens. Essa mulher é uma jovem da elite, a gente vê pelas roupas que ela utiliza, pelo menos que ela aparece, e, como você diz, com os traços muito branqueados. Então, não há nada de ingênuo nesse tipo de propaganda. A questão, o André já falou bastante da questão da democracia. A única coisa que eu queria chamar a atenção, a questão do analfabetismo, a gente sabe, enfim, da escola, né? Você brincou, se Minas está bem, imagine o resto.
Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ter uma régua. E é importante a gente perceber também, por mais que tenham fragilidades aqui, que eu tenho certeza que é importante pensar nessa régua nacional. A coisa está muito mais complicada, né? Quer dizer, a impossibilidade da educação, né? Quer dizer, a violência que está imperando em várias escolas, em vários, não estou falando só de São Paulo, estou falando de vários estados brasileiros, a impossibilidade da educação em vários estados brasileiros, são alertas importantes para a gente tomar, enfim, em consideração. Só para terminar, eu acho, como a Heloísa, eu tenho um pouco de antropóloga e tenho muito de historiadora, né? E eu digo sempre que, se os historiadores fossem bons na previsão de futuro, né, eu não acredito na história do ser. Né? Se isso acontecesse, e eu digo que, se historiador fosse bom para prever o futuro, a gente talvez estaria no mercado financeiro, numa área assim. A gente é ruim de previsão, nós somos muito ruins de previsão. E é uma balela dizer que a história se repete, porque se repete alterada, a gente sabe disso, né? E que a gente pode entender o passado para olhar o futuro. Então, eu não sei muito bem o que nos espera, né? Mas aí eu vou evocar o grupo da Heloísa. A Heloísa tem me ensinado muito a pensar na República e na importância da República. Eu acho que nós fomos construindo, nessa longa história tão cheia de violências, mas tão cheia de conquistas, algumas conquistas importantes. O direito à democracia é uma conquista muito importante, na minha opinião. O direito de você, estou me referindo ao direito de você delegar o voto para alguém que você conhece e cobrar dele o seu voto, é um direito fundamental. Qual é, talvez, um aspecto muito importante, que o André fala muito bem disso, das manifestações? A gente achar que, abrindo mão das representações, a gente resolveu o nosso problema. Eu, da experiência que tenho, eu digo que não, que a gente tem que construir melhor a democracia e construir melhor a República, e não abrir mão dela. Essa é a minha opinião só. Mas o Alberto da Costa e Silva, que é um grande africanista e meu pai de eleição, ele falou uma coisa que é como eu termino aqui. Ele sempre diz para mim: minha filha, não queira ter razão. Eu acho que eu não tenho razão em nenhuma das coisas que eu falei aqui. Ou, melhor, eu não quero ter razão em nenhuma das coisas que eu disse aqui. Obrigada. Deixa eu só intervir numa questão, prometo ser rápida, é porque a questão do sertão e do urbano, ela tem uma leitura que você consegue acompanhar um problema da sociedade brasileira pelas linguagens da cultura. Então, se nós voltarmos lá nos anos 30 e pegar a última página do Graciliano, no Vidas Secas, é a família que está indo para a cidade, né? Sinhá Vitória, com o Fabiano e as duas crianças. E aí o Fabiano vai pensando, a Vidas Secas termina assim, né? O Fabiano vai pensando: nós vamos para a cidade, os meninos vão ter escola, né? E aí ele tem uma hesitação, né? E diz assim: e eu e a Sinhá Vitória vamos acabar como dois cachorros, né? Nesse momento do Graciliano, a cidade, o ar da cidade ainda liberta, né? Então a ideia do campo e da cidade, você ainda tem essa separação, embora o finalzinho, quando Fabiano diz essa coisa, o Graciliano levanta essa dúvida. Um tempo depois, quando o Guimarães Rosa faz o Grande Sertão Veredas, ele faz uma cena em que os catrumanos estão saindo de dentro do mais profundo do sertão, entrando nas cidades, e não há mais por onde se esconder. Quer dizer, cidade e sertão já estão misturados, a fronteira já está muito frágil, né? Já está dentro da cidade essa coisa da ausência da lei, da ausência da cidadania, que era a característica do sertão, o lugar sem a lei, o lugar sem o cidadão, que é por isso que Fabiano vai para a cidade, por isso que o ar da cidade liberta, e é por isso que o Guimarães Rosa está dizendo dessa multidão em que as pessoas vão se esconder, e aí ele diz assim: mas não tem mais onde se esconder. Então, é isso. Eu achei muito legal. Gente, olha, tá? Muito obrigada. Eu tenho a agradecer. Falar da agenda brasileira, a gente ficaria conversando aqui sobre essas questões até de manhã, porque eu acho que eu virei bruxa em um certo momento, que eu vi umas mãozinhas levantando, eu falei: não dá mais, né? Mas acho que tem outro momento para a gente debater. Tem os livros aí também, que eles vão estar aqui agora, no foyer à disposição de vocês, né?